Fala, seus mal diagramados, tudo bem? Bom, então vamos para o nosso próximo assunto, nosso próximo tópico aqui da nossa série de aulas de Flutter, né? Aqui na disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis. Então vamos criar um novo projeto. Então, Ctrl Shift P. Vamos criar um projeto Flutter, né? New Project Flutter. Eu vou chamar essa nossa nova aplicação de aula 3. Então, aula 3. Então, aqui o nosso querido Flutter está gerando o nosso template da nossa aplicação, né? Deixa eu abrir aqui um emulador do Android. Beleza, o emulador inicializando, então vamos dar aí continuidade. Bom, pessoal, então nós vamos excluir todo esse código inicial. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Navigation Bar, Toolbar, tá? Que é aquela navegação na parte inferior, bem semelhante ao que nós temos, por exemplo, no aplicativo Instagram, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com esse fantástico widget, que é o Button Navigation Bar, né? Então, para começar aqui nossa aplicação, nós vamos criar aqui a nossa pasta de screens, né? Nossa pasta de teste, então, de teste não, de telas. Então, eu vou chamá-la aqui de screen. Vamos criar aqui a nossa home underline screen.dart. E essa nossa home screen, ela vai ser uma classe do tipo stateful widget, certo? Então aqui, ó, nós vamos escolher aqui um componente do tipo stateful widget. Componentes do tipo stateful widget, pessoal, para vocês relembrarem aí, são os componentes que possibilitam alteração de estado, certo? Então nós vamos criar aqui, o nome da nossa classe é a nossa home screen, certo? Então vamos fazer aqui o import do nosso material, beleza? E agora a nossa classe ela retorna um scaffold, certo? Então já vamos colocar aqui o emulador para nós visualizarmos aí estas alterações. Opa. Deixa eu abrir o emulador, colocar aí na tela para vocês. Então aqui nós estamos com o nosso emulador executando, perfeito. Deixa eu reduzir aqui o tamanho da tela. O tamanho aqui do nosso VS Code para ficar os dois em paralelo aí para vocês. Perfeito. Beleza. Vamos prosseguir então, né? Bom, pessoal, primeiramente o componente do tipo Button Navigation Bar, pessoal, ele vai criar aquela barra de estado na parte inferior. Mas vamos colocar nossa aplicação aqui para executar. Então, a nossa querida home screen aqui, adicionada, salve o projeto, vamos excluir essa pasta de teste, porque nós não vamos trabalhar com testes unitários nessa disciplina. Vamos executar a aplicação, enquanto a aplicação aqui builda, nós vamos comentar sobre o componente Button Navigation Bar. Deixa eu ver aqui se eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês o componente. Então, enquanto a aplicação builda, vamos acompanhar o vídeo aqui. Aqui está a barra de navegação inferior, certo?
nós temos o index, que fica a seleção do Button Navigation Bar, que nós vamos ver hoje. Bom, então vamos prosseguir aqui, pessoal. Aqui eu acabei esquecendo de colocar a classe Material, né? Opa, deixa eu pausar aqui. Beleza, agora um carro de som passando aqui para fazer aquele barulho, para aparecer na gravação. Mas então aqui, ó, Material App, e aí sim, nós vamos chamar aqui na classe Home, propriedade Home, a nossa classe Home Screen. Beleza, vamos executar agora a aplicação, salvando a aplicação, dando um hot restart aqui, um hot reload, né? Vamos novamente abrir o emulador, então agora a aplicação está executando, certo? Está aqui a tela totalmente branca, que faz parte aí do Scaffold, certo? E agora nós vamos começar a preencher aí esse Scaffold. Mas primeiro nós vamos retornar aqui e no nosso Material App, na propriedade Show Checked Banner, nós vamos tirar esse banner aí na cor vermelha. Então nós vamos setar aqui a propriedade False. Observem aqui a hora que eu dar um hot, beleza? Observem aqui que o debug ele já sumiu da nossa aplicação. Beleza, então nós temos aqui a nossa classe, lembrando que ela é do tipo Stateful Widgets. Por quê? Porque a gente vai poder alterar os componentes entre as abas, certo? As abas igual acontece, por exemplo, no aplicativo Instagram, tá? A ideia é exatamente igual que acontece com o aplicativo Instagram. Então, vamos para o nosso componente do tipo Button Navigation Bar. Observem, pessoal, que aqui na própria propriedade do Scaffold, nós temos aqui a propriedade Button Navigation Bar, que ele está aguardando um widget, certo? Aqui, pessoal, nós temos no Flutter a classe Button Navigation Bar, certo? Flutter Navigation Bar, aonde ele vai nos obrigar a colocar esses itens aqui. Os itens são justamente os componentes que vão aparecer aqui na parte inferior da nossa aplicação. Vai ser as nossas abas aqui. Aqui no Flutter nós podemos adicionar qualquer coisa nessas abas, mas nós já temos um componente também, uma classe, um widget já desenvolvido que possibilita a gente colocar esses componentes de forma mais elegante, mais padronizada nas nossas aplicações em Flutter. Então, pessoal, observem aqui, nós vamos adicionar um cara chamado aqui, ó, Button Navigation Bar Item, tá? O Button Navigation Bar Item, pessoal, ele é interessante porque ele vai nos possibilitar adicionar um ícone padronizado e já um label para ele. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui um icon. Vamos adicionar aqui, por exemplo, aquela representando aquela casinha, o home, certo? Vamos adicionar também um label aqui, e nesse label nós vamos adicionar aqui, por exemplo, home. Beleza. Então, salvei. Vamos dar aqui um hot reload. Opa, deixa eu visualizar aqui. Tem que ser maior que 2, certo? Vamos adicionar o próximo, que aí ele já vai aceitar e renderizar, tá? Tem que ser adicionado pelo menos 2 Buttons Navigation Bar para que ele comece a ser renderizado na tela. Então, adicionando o segundo. Então, adicionando o segundo Button Navigation Bar Item, né? Button Navigation Bar Item. Então, vamos adicionar aqui o icon. Vamos colocar aqui aquele símbolo de negócio. Então,
business, beleza. Opa, meu teclado tá zoado, parou de funcionar. Pronto, vamos ver se agora ele volta. O teclado tá louco. Business, mas que coisa, teclado. Pera aí, pessoal. Deixa eu abrir o VS Code de novo, que meu teclado parou de funcionar aqui no VS Code. Beleza. Então vamos voltar aqui na nossa home screen. Aparece que agora o teclado resolveu funcionar. Então, business, beleza, funcionando. Então agora, e o label, eu vou chamar de negócios. Então, negócios, salvando. Vamos reexecutar a aplicação. Enquanto isso, vamos adicionar uma terceira aba, vou chamá-la de escola. Então, button, navigation, bar item, icon, icons.school. Beleza, school, e o label vai ser escola. Beleza, pessoal, observem aqui. Deixa eu adicionar umas vírgulas aqui só para ficar visualmente mais didático para vocês. Bom, perfeito. Então aqui, pessoal, nós temos algumas propriedades, certo? Nós podemos observar aqui que os labels estão adicionados, olha, eles são semelhantes a botões, tá? Porém, ó, observe que quando eu executo a ação de clique, certo? Igual está acontecendo aqui, não está acontecendo nenhuma alteração ainda nos itens, certo? E aí nós vamos aprender a fazer essas alterações, fazer com que essas alterações aconteçam, certo? Bom, observem o seguinte, pessoal. Os componentes que serão adicionados para cada barra, para cada aba, certo? Para cada aba aqui, devem ser desenvolvidos também. Nós ainda não desenvolvemos esses componentes, então nós vamos desenvolvê-los agora, certo? Então aqui eu vou criar uma subpasta aqui, que eu vou chamá-la de abas, certo? Então chamei aqui abas, e aí eu vou criar algumas telas aqui dentro de abas. Nós vamos criar 3 telas para representar cada uma dessas abas. Então nós vamos ter aqui, ó, eu vou chamá-la de principal screen, .dart. Nós vamos criar também um outro arquivo Dart aqui, que nós vamos chamar de negócios, underline screen.dart, e uma terceira aba que nós vamos chamá-la de escola, underline screen.dart, certo? Então agora nós vamos criar todas essas 3 classes do tipo stateless widgets, porque elas apenas vão mostrar informações aí na tela do usuário, certo? Então, vamos colocar aqui escola screen, certo? Vamos importar o nosso material, e aí daqui a pouco nós vamos vir formatando essa classe. Na mesma preposição, nós vamos criar aqui a classe negócios screen. Vamos importar o nosso querido material. Perfeito. E também a nossa classe principal. Então, principal screen. Perfeito. Criando as 3 abas, certo? Então, 3 classes aí representando as abas. Nós vamos agora adicionar os conteúdos que terão nessas abas, certo? Inicialmente, pessoal, eu vou adicionar aqui um Sketchful e nós vamos colocar um container com uma cor para cada uma, para representar cada uma dessas abas, para vocês pegarem a sistêmica da coisa, tá?
para pegar a funcionalidade. Então vamos analisar aqui como que vai ficar essa funcionalidade. Então aqui no principal eu vou colocar na cor azul. Então nós vamos criar aqui um scaffold, beleza. Opa, não, scaffold não, nós vamos colocar só o container mesmo, já direto, tá? Colors.blue, tá? Ah, mas por que você não vai criar um scaffold? Por causa que ela é uma aba, ela vai ser renderizada dentro dessa parte aqui, aonde o mouse está passando, não na tela como um todo. Então, vamos criar aqui um container na cor azul. Aqui nós vamos colocar um container na cor vermelha e na nossa escola um container na cor verde. Então, beleza, então nós criamos aqui alguns containers e agora nós vamos voltar na nossa home screen para nós começarmos a adicionar esses componentes. Primeira regra: se você tem 3 abas, obrigatoriamente você tem que ter uma lista com 3 widgets, ou seja, com os seus 3 componentes adicionados, tá? Se são 4 abas, automaticamente você tem que ter uma lista com 4 componentes e assim sucessivamente. Então a quantidade de componentes na lista que eu vou ensinar para vocês tem que ser exatamente igual à quantidade de abas, tá? Então aqui na nossa underline, que é uma classe privada, home screen states, nós vamos criar aqui uma lista, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, vai ser uma lista de quê? De widgets, tá? Uma lista de widgets. Nós vamos chamar aqui, eu vou chamar de abas, que recebe os nossos widgets, tá? E aí, pessoal, nós vamos adicionar aqui cada um dos widgets que nós criamos, cada uma das abas. Então, nós vamos ter aqui a principal screen, também nós vamos ter a negócios screen e também nós vamos ter a nossa escola screen. Então, salvando aqui no rebuild. Agora, pessoal, nós vamos para algumas propriedades importantes. Agora nós temos que linkar essa nossa variável abas, que possui uma lista com as 3 abas, certo? Como que vai ser renderizado aqui na tela. Nós temos que adicioná-los aonde? Aqui no nosso scaffold, tá? No scaffold. E qual componente que vai estar representando o nosso scaffold dentro do Button Navigation Bar? O Button Navigation Bar, pessoal, além das propriedades dos itens, ele possui aqui a propriedade deixa eu... sim, não. Sim. Observem aqui, pessoal, eu estava fazendo uma pequena confusão, agora já vamos dar prosseguimento, beleza. Não, aqui nós vamos realmente adicionar aqui no scaffold, tá? O que acontece, pessoal? Aqui no filho, aqui no home, no body, isso, memória, alguns dias sem programar acontece isso. Aqui no nosso body, pessoal, nós vamos ter que bolar uma lógica matemática aonde a ação de clicar aqui seja convertida para o que vai ser renderizado na tela, certo? Então, além da variável abas, nós vamos precisar de um inteiro que eu vou chamá-lo de aba selecionada e ele começa com 0. Marcos, mas para que isso? Para que quando essa tela inicializar, ela já seja renderizada no index 0.
A classe criou, começou a desenhar a sua árvore de widgets, o index 0 vai ser o primeiro widget que vai ser desenhado. E aí nós vamos pegar aqui, ó, abas, ponto, underline abas, né? Underline abas, ponto, element at, o nosso index, que é o nosso aba selecionada, que ele começa do index 0. Beleza. A aba foi selecionada. Observem aqui que o emulador já colocou o nosso conteúdo com a cor azul ao fundo, certo? Ou seja, então essa primeira parte foi feita com sucesso. Porém, observem aqui que quando eu clico nos demais itens, não está acontecendo nada. Por quê? Por causa que agora nós temos que bolar uma lógica matemática que vai nos possibilitar alterar quem? Este index que nós desenvolvemos, certo? Ou seja, esse index aqui, o aba selecionada, ele tem que alterar para 1 quando nós clicarmos em negócio, e ele tem que alterar para 2 quando nós clicarmos em escola. Ah, mas por que começou do 0? Por causa que é um vetor, é uma lista de widgets. Então ela começa do index 0, tá, pessoal? Então observem aqui, pessoal. Agora nós vamos clicar, vamos bolar uma estratégia que ao clicar nós vamos alterar o conteúdo de negócios. Então vamos lá. Conteúdo para negócio, ou seja, alterar o index. Então nós vamos criar uma função, eu vou chamá-la de update click aba, certo? Update click aba. Essa nossa função, ela vai receber um index como parâmetro, certo? E agora nós vamos fazer o pulo do gato, pessoal, que é o real motivo de nós termos criado esta classe home screen com o stateful, do tipo stateful widgets. Uma classe do tipo stateful widgets, ela possibilita a alteração de estado. Isso é justamente o que vai acontecer agora. Quando nós clicarmos em negócio, o nosso objetivo é alterar o estado. Por quê? Por causa que este home que está aqui na cor azul, ele vai ir para negócio, ele vai atualizar e redesenhar toda essa tela de forma que ela fique na cor verde, certo? Que é a cor que a gente colocou para negócios, ou vermelha. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples, pessoal. Nós temos aqui um método setState. Tudo que está colocado dentro do setState, quando acionado, ele redesenha toda aquela parte da tela. Então o que o Flutter vai fazer? Ele vai identificar aqui, ó. Por exemplo, ó, nós vamos chamar o nosso aba selecionada recebe o index. Então toda vez que esse index aqui for atualizado, o aba selecionado vai ser totalmente redesenhado na tela, tá? Então isso que vai nos propiciar. E aí, pessoal, observem aqui, ó. Aqui no nosso Button Navigation Bar, nós temos algumas propriedades aqui interessantes. A primeira propriedade é o index que está selecionado. Então nós vamos colocar aqui o nosso aba selecionado. O segundo componente aí extremamente importante é o onTape. Observem aqui, pessoal. O onTape, ele está guardando como parâmetro uma função, e essa função ela está guardando um inteiro como parâmetro, certo? Bom, então vamos analisar a função update click aba. Ela é uma função, ok, então ela atende o primeiro requisito, e o segundo requisito é que ela possui o que? Um parâmetro do tipo inteiro, e ela possui um parâmetro do tipo inteiro que nós chamamos de index. Perfeito, então nós vamos chamar aquela função. Então é a função, o nome dela é update aba. Beleza, então eu chamo ela como se fosse uma variável. Ó. Por quê? Porque eu estou passando a função como parâmetro. Salvei, vamos dar um hot reload aqui, vamos observar. Ó. Fiz o clique, como o index selecionado, ele está aqui, ó, passado, ó, aba selecionado, então ela já fica na cor azul.
e os eventos acontecem de forma extremamente simples e extremamente elegante, certo? Então, observem aqui que nós conseguimos aí dessa forma alcançarmos aí o nosso objetivo final, que era posicionar os elementos do tipo button navigation bar. E aí, pessoal, qualquer componente que nós colocarmos ali dentro do nosso container, ele será renderizado na tela. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.